Começa agora o primeiro Defensoria Explica de 2024, um espaço em parceria com a TV Assembleia dedicado a trazer luz sobre o papel fundamental da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul. Apresentaremos nesta primeira edição o projeto Coleção Meu Direito, uma iniciativa da Escola Superior da Defensoria Pública em comemoração aos seus 10 anos de história. E preparem-se para muita informação. Vamos começar com saúde. A coordenadora do Núcleo de Atenção à Saúde, defensora Ene Diniz, explica um pouco para a gente sobre o SUS. Vamos conferir. De Saúde, SUS, é constituído por uma rede de atendimento à saúde que deve ser integral, gratuita e universal. Todas as pessoas têm direito de acessar os serviços de saúde e de medicamentos do SUS, que são organizados por normas do Ministério da Saúde e devem atender a todos os problemas de saúde da população. As portas de entrada do SUS são as unidades básicas de saúde e unidades de pronto atendimento para o caso de emergências. Poderão ser acessadas pelos usuários mediante a apresentação de um documento pessoal. É importante sempre manter atualizados junto ao SUS o endereço e o número do telefone do usuário. E também é importante que se compareça na data agendada para a consulta ou procedimento para evitar atrasos no início do tratamento. O atendimento deve ser humanizado e respeitoso por parte tanto dos profissionais de saúde quanto dos usuários do SUS, que poderão ter acesso a todas as informações de seu prontuário médico e do tratamento prescrito. Se você tiver dúvidas ou reclamação quanto ao atendimento, poderá acessar os serviços de ouvidoria ou conselhos de saúde do seu município ou procurar uma unidade da Defensoria Pública. O defensor Fabrício Cedro, que atua também no Núcleo da Saúde, explica quais os documentos necessários para ter acesso a exames, consultas e medicamentos, por exemplo. Olá, hoje eu tenho um recadinho importante para você que está aguardando consulta ou exame pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde. A Defensoria pode te ajudar. Além dos documentos necessários e essenciais que a gente sempre precisa, que são os documentos pessoais, né? RG e CPF, comprovante de renda e comprovante de residência, é necessário também que traga o cartãozinho do SUS, aquele que tem a sua inscrição no Sistema Único de Saúde. E além dele, um documento fundamental é o comprovante na inscrição do SISREG, no Sistema de Regulação. Esse documento é entregue pelo médico e você obrigatoriamente tem que passar ali no balcão de atendimento, na entrada do posto de saúde ou da unidade básica de saúde, solicitar a inserção desse documento, dessa solicitação. Vai se gerar um código, um número, e esse código é a prova de que você realmente está aguardando essa consulta ou esse exame pelo SUS. E falando em documentos, a defensora Kátia Cardoso, que atua no Núcleo da Fazenda Pública, Moradia e Direitos Sociais, fala sobre o direito à documentação básica de todo cidadão. Olá, todo cidadão tem o direito à documentação básica, que começa com seu registro de nascimento, a partir do qual é expedida a certidão de nascimento. A partir da certidão de nascimento, temos o direito de alcançar a carteira de identidade, que é o conhecido RG, e o cadastro de pessoa física, que é o CPF, os quais nos acompanharão e identificarão por toda a nossa vida. Devemos alcançar também carteira de trabalho e previdência social, título de eleitor, dentre outros. Lembrando que todas as primeiras vias de tais documentos podem ser obtidas de forma gratuita perante os órgãos competentes. Com referidos documentos, temos o direito ao exercício da plena cidadania, tais como matrícula em escola, participação em programas habitacionais, programas de saúde, alcance de direitos sociais, previdenciários como aposentadoria, auxílio maternidade, auxílio reclusão, auxílio doença, seguro-desemprego, dentre outros, além de participação em concursos públicos e o pleno exercício do voto. Lembramos que o direito dos indígenas
é garantido tanto quanto o nosso, pois somos todos iguais, tendo ele os mesmos direitos que nós, além daqueles previstos na Constituição e definidos aos povos indígenas. Partindo para a área da família, o defensor público Daniel Provenzano fala sobre a proteção das relações familiares, com o casamento e a união estável. Vamos assistir. Olá, meu nome é Daniel Provenzano Pereira e eu sou defensor público do Estado de Mato Grosso do Sul. Hoje vamos falar de 4 institutos do direito de família: família, casamento, divórcio e união estável. A família é a união entre 2 pessoas pelo laço de afetividade. O conceito atualmente é muito grande para abranger todos os tipos de família existentes no direito. O casamento é a união entre 2 pessoas por um ato solene e público, visando a constituição de uma família. A união estável, por sua vez, ela não necessita do requisito da formalidade. Ela tanto pode ser reconhecida por meio de uma escritura pública realizada dentro de um cartório, como também por um processo judicial ouvidas as partes. O divórcio, ele pode ser de 2 maneiras: o divórcio consensual ou o divórcio litigioso. Trata-se da ação ou do processo extrajudicial para extinguir o vínculo marital, ou seja, o casamento. O divórcio consensual pressupõe que ambas as partes estejam de acordo em todos os pedidos. O divórcio litigioso já pressupõe que uma das partes não concorde com algum ou com todos os pedidos da outra. A dissolução da união estável, ela pode ser reconhecida tanto em cartório como por meio de uma ação que pode ser ajuizada no judiciário. Se chama ação de reconhecimento e dissolução da união estável. Ainda sobre relações familiares, o defensor público Reginaldo Marinho fala sobre a pensão alimentícia e o direito à visita, demanda recorrente na Defensoria Pública. Veja. Vamos falar sobre pensão alimentícia. A pensão alimentícia ela deve suprir as necessidades básicas da pessoa: alimento, vestuário e saúde. O valor a ser pago da pensão alimentícia normalmente é de 30% do rendimento de quem paga. Ou, quando não se consegue comprovar a renda ou a pessoa está desempregada, 30% do salário mínimo é o valor da pensão alimentícia. Os valores da pensão alimentícia podem ser modificados dependendo de cada caso. Portanto, o juiz vai analisar a capacidade de quem paga, a necessidade de quem recebe, para então fixar os alimentos. A qualquer momento, a pensão alimentícia pode ser modificada, seja para aumentar o valor ou para diminuir. Tudo isso analisada a capacidade de quem paga e a necessidade de quem recebe. Antes de ser um direito, é um dever do pai e da mãe ter esse momento de convivência com o seu filho. Quando os pais não conseguem chegar a um acordo, a um consenso para esses momentos de visita, então é fixado judicialmente dia e hora para que o filho tenha esse convívio com os seus pais. Guarda de crianças e adolescentes é sempre um tema de muita discussão. Vamos assistir o que a defensora Jamile Serra Azul tem a nos dizer. Olá, iremos falar agora sobre guarda. Guarda é um conjunto de direitos e deveres exercido com as crianças e com os adolescentes. Em regra, a guarda é exercida pelos seus pais, pelos genitores, pai ou mãe, e pode ser exercida de forma compartilhada, que é o que determina a lei, em regra, que é quando a mãe e o pai um pega, ou leva na escola, leva no médico, ou a guarda unilateral, quando somente um deles tem esses direitos e deveres em relação ao seu filho. A guarda, naturalmente, a criança nasceu, ela pertence à guarda exercida pelo pai e pela mãe. Mas ela também pode ser determinada judicialmente, inclusive para terceiros, como avós, tios. Lembramos também que a guarda ela pode ser a qualquer momento modificada, porque o que deve se priorizar é sempre o bem-estar da criança. Então, por mais que se diga que a guarda é definitiva, ela, na verdade, ela pode ser alterada a qualquer momento por uma decisão judicial. Das crianças e adolescentes, vejamos agora sobre a proteção legal e o direito da pessoa idosa, com a defensora pública Sara Marçal. Vamos assistir.
Olá, meu nome é Sara, eu sou defensora pública e hoje eu vou falar um pouco sobre a proteção legal dos idosos, ou seja, daquelas pessoas que possuem 60 anos ou mais de idade. É direito do idoso o atendimento preferencial imediato e individualizado, seja em órgãos públicos ou privados. O idoso também terá direito à tramitação prioritária em seus processos e poderá pedir pensão alimentícia aos seus filhos, netos ou parentes próximos se assim o necessitar. O idoso que conta com 65 anos ou mais terá direito ao BPC, no valor de um salário mínimo, caso não tenha condições de prover a sua subsistência ou de tê-la provida por seus familiares. O idoso com 65 anos ou mais também terá direito ao transporte público de forma gratuita. E fique atento, pois algumas condutas são consideradas crimes contra as pessoas idosas, tais como a discriminação do idoso, reter o cartão magnético do idoso para ter acesso indevido à sua pensão, aos seus benefícios ou proventos, bem como a conduta de abandonar o idoso em hospitais ou casas de saúde. E se você sabe sobre a violação de algum direito dos idosos, denuncie, Disque 100 ou procure a unidade da Defensoria Pública mais próxima de sua residência. O defensor público Rodrigo Soqueiro já participou do programa como entrevistado e agora fala um pouco sobre o processo criminal. Olá, meu nome é Rodrigo Soqueiro, sou defensor público do estado de Mato Grosso do Sul e vou falar um pouquinho sobre processo criminal. Toda pessoa que comete o crime pode vir a ser processada pelo Estado através de um processo criminal. Inicialmente, a Polícia Civil, através do delegado de polícia, que é a autoridade policial, inicia o que a gente chama de inquérito policial, que é o procedimento administrativo voltado à investigação daquele crime. A conclusão desse inquérito é remetida ao Ministério Público, que vem a ser o órgão oficial do Estado para promover ações penais, onde o promotor e a promotora de justiça irão decidir sobre as possibilidades de atuação. Primeiro, ele pode determinar o arquivamento do inquérito. Se entender que há indícios de autoria e materialidade, ele pode também propor o que a gente chama de acordo de não persecução penal no caso de crimes menos graves. Já no caso de crimes mais graves, o Ministério Público propõe uma denúncia, que vem a ser a acusação formal do Estado contra determinada pessoa. O juiz de direito, então, recebe essa denúncia e determina o que a gente chama de citação, que vem a ser o ato de comunicação formal da existência de uma ação penal contra determinada pessoa. Fique muito atento quando o oficial de justiça for até a sua residência para citá-lo, ou seja, para informá-lo sobre a existência de uma ação penal, você terá o prazo de 10 dias para apresentar a sua resposta, ou seja, para se defender no processo. Muita atenção, procure a Defensoria Pública imediatamente ou um advogado da sua confiança, pois é nesse instante que você poderá propor provas, como, por exemplo, apresentar um rol de testemunhas para serem ouvidas. Posteriormente, o juiz marca uma audiência chamada de audiência de instrução e julgamento, onde são colhidas todas as provas, normalmente a prova testemunhal. Ao final, o réu é interrogado e o juiz dá uma sentença, que pode vir a ser absolutória quando inocenta o acusado, ou mesmo condenatória. Nesse segundo caso, muita atenção. Novamente você será intimado e terá o prazo de 5 dias para saber se irá recorrer ou não. Portanto, é muito importante que, ao receber a intimação, procure imediatamente a Defensoria Pública ou um advogado de sua confiança. Bom, essas são as principais características do processo criminal. Saiba que a Defensoria Pública está à sua disposição para atendê-lo e fazer a melhor defesa possível. Nesta mesma sequência, ainda no tema criminal, a defensora pública Mariane Riso fala sobre a liberdade provisória. Olá, hoje iremos falar sobre a liberdade provisória. Toda vez que uma pessoa é presa em flagrante delito ou após cumprimento de mandado de prisão, ela deve ser levada à audiência de custódia perante o juiz competente e sempre acompanhado de advogado ou defensor público. Nessa audiência, o juiz irá verificar as condições em que se deu a prisão, se essa pessoa foi agredida, constrangida ou se teve suas garantias violadas, e irá decidir acerca da manutenção da prisão ou da liberdade provisória. Caso essa prisão não seja adequada ou necessária, poderá ser concedida a liberdade provisória e fixadas medidas cautelares diversas à prisão, como, por exemplo, afastamento da vítima ou monitoração eletrônica. Você sabe o que é progressão de regime?
O coordenador do núcleo do sistema penitenciário, Cauê Urdiales, que também já passou por nosso estúdio, fala sobre o assunto. Vamos entender. Olá, meu nome é Cauê e sou defensor público da execução penal. Hoje nós iremos falar sobre cumprimento de pena. No Brasil, vigora o sistema progressivo de cumprimento. O que isso quer dizer? Que a pessoa sai do regime mais grave em direção aos regimes mais leves. Então ela começa no fechado, passa pelo semiaberto e depois vai para o regime aberto. Da mesma maneira, a pessoa também está sujeita ao sistema regressivo, que é o contrário. Ou seja, ela vai sair do regime mais brando em direção aos regimes mais graves. Do aberto para o semiaberto, do aberto direto para o fechado e do semiaberto para o fechado. E como que tudo isso acontece? Como que a pessoa sai de um regime e vai para outro? Na escala progressiva, o preso vai avançar por mérito. Então ele vai cumprir determinada quantia de pena associada ao bom comportamento e aí ela vai progredir de regime. Já a regressão acontece o contrário, ou seja, mau comportamento. A pessoa não cumpre as regras, em razão pela qual ela vai voltando no cumprimento da pena. E aqui o detalhe mais importante que envolve o cumprimento da pena e fica uma recomendação muito clara, para evitar o cometimento de falta grave. Ainda sobre a progressão de regime, o defensor público Thales Chalub destaca o monitoramento eletrônico. Vamos conferir. Olá, tudo bem? Vamos falar um pouco sobre o monitoramento eletrônico. Talvez você conheça com a expressão tornozeleira eletrônica. Isso nada mais é do que uma forma do Estado exercer uma vigilância indireta sobre determinada pessoa, utilizando um equipamento de GPS que identifique o local exato onde a pessoa está em todo o tempo. O monitoramento eletrônico ele pode ser utilizado em 3 situações. Na primeira delas, como medida cautelar. Ou seja, a pessoa responde a um processo penal e ao invés de responder aquele processo presa provisoriamente, ela utiliza a monitoração eletrônica ao longo do processo até que haja uma sentença, uma decisão final. A segunda hipótese é no caso de violência doméstica. Nesses casos, o equipamento é utilizado para impedir que a suposta pessoa agressora se aproxime da pessoa supostamente agredida. E caso haja essa aproximação, as forças de segurança sejam acionadas para impedir qualquer mal. A terceira hipótese são os casos de execução penal. Execução penal é quando já há uma sentença, uma condenação final, definitiva, e a pessoa então está cumprindo aquela pena que foi imposta pelo poder público. Nesses casos, o monitoramento eletrônico pode ser utilizado como substituição ao cumprimento de pena no regime aberto e semiaberto, ou mesmo nos casos de cumprimento de pena em regime fechado, em algumas hipóteses em que a pessoa é autorizada pelo juízo a deixar a unidade prisional, como por exemplo para tratamento médico, eventualmente inclusive para prisão domiciliar, para permanecer em casa enquanto se submete, por exemplo, ao tratamento médico. Essas são as hipóteses. Quando a pessoa ela instala o equipamento de monitoração eletrônica, ela assina um termo de compromisso, se responsabilizando a cumprir algumas condições. Dentre essas condições, a de manter o seu endereço atualizado, a de manter um número de telefone informado para que possa ser contactado em qualquer situação emergencial, manter a integridade do equipamento, ou seja, não estragar, não violar, não romper o equipamento. Essas são algumas das condições a que ela se submete. 2 informações importantes para encerrarmos. A primeira é que o descumprimento dessas condições do monitoramento eletrônico pode gerar, inclusive, a revogação da monitoração e, eventualmente, a prisão da pessoa monitorada. A segunda informação é que esse tempo em que a pessoa esteve monitorada eletronicamente, com exceção, menos na hipótese de violência doméstica, esse tempo pode ser utilizado como detração penal, ou seja, como pena cumprida no caso de uma eventual condenação mais adiante. Então essas são as informações básicas que a gente tenta trazer, por enquanto, em relação ao monitoramento eletrônico. Avançando com os temas, porque é muita informação, vamos entrar no direito do consumidor. Cobrança indevida dá muita dor de cabeça, não é mesmo? A defensora pública Patrícia Feitosa explica o que seria e como se livrar de cobranças abusivas. Olá, meu nome é Patrícia, eu sou defensora pública do Núcleo de Defesa do Consumidor e hoje vou falar com vocês a respeito de cobranças de dívidas no Código de Defesa do Consumidor.
A cobrança extrajudicial de uma dívida é direito do credor, mas ele deve observar alguns limites estabelecidos na lei sob pena de praticar cobrança abusiva. O Código de Defesa do Consumidor diz que existe cobrança abusiva quando o fornecedor emprega contra o consumidor meios que contenham ameaça, constrangimento moral ou físico, vexatórios ou humilhantes, como, por exemplo, a cobrança pública em redes sociais, ou interfiram no descanso, no lazer ou no trabalho. Aqui são comuns as ligações telefônicas incessantes, várias ligações durante o dia, ou o envio constante de cobradores ao local de trabalho ou na residência do consumidor. Mas não configuram cobranças abusivas quando o fornecedor informa ao consumidor que o seu nome será negativado ou protestado caso não pague aquela dívida. Aqui é exercício regular de um direito. Ou quando o fornecedor suspende os serviços de água e energia elétrica por um débito atual, não configurando então constrangimento ilegal. E as ligações telefônicas também não configuram abuso quando feitas de forma moderada. Apenas o excesso configuraria a cobrança abusiva. Diante da cobrança abusiva, o fornecedor deve procurar os órgãos de proteção ao consumidor, como PROCONs e Defensoria Pública, para prestação de informações e orientação, e materializar essa cobrança abusiva para futuramente, na via judicial, conseguir a reparação dos danos materiais e morais, assim como as sanções administrativa e criminal daquele fornecedor que pratica a cobrança abusiva. E como o consumidor materializa essa cobrança? Através de vídeos ou áudios do momento exato da cobrança abusiva, guardando cartas de cobrança ou os prints de tela de mensagens enviadas por SMS ou aplicativo de conversa como o WhatsApp. Essas provas servirão para uma futura ação judicial e então obter uma reparação. Por fim, nós temos a cobrança indevida. O Código de Defesa do Consumidor diz que existe cobrança indevida quando é cobrado em valor superior à sua dívida ou quando a dívida não existe, seja porque ela já foi paga ou porque o consumidor não contratou. Nessas hipóteses, a lei diz que o consumidor terá direito à restituição em dobro daquela quantia, ou caso o fornecedor demonstre que o erro é justificável, o consumidor tem direito à restituição simples. Por hoje são essas as informações. Até o próximo vídeo. Corte de água e luz. A defensora pública Valdirene Gaetani explica quando e em que circunstâncias podem ocorrer interrupções. Meu nome é Valdirene, sou defensora pública. Vamos falar hoje de contas de consumo. O que são contas de consumo? Água e luz. Você sabia por que pode ser cortado essas contas do seu imóvel? Pode ser por falta de pagamento das contas ou por problemas técnicos na rede de transmissão. Por falta de pagamento só pode ser dos 3 últimos meses, 90 dias. Contas vencidas há mais de 90 dias não podem ser cobradas através de corte do consumo, e sim pelos meios jurídicos cabíveis. Esse corte não pode ocorrer nem às sextas-feiras, nem aos sábados, domingo, feriado ou véspera de feriado. Você sabia disso? Também temos a tarifa social. O que é a tarifa social? É uma conta muito mais barata no consumo de quilowatts ou de metros cúbicos. Para você ter acesso a esse tipo de conta, você tem que fazer o seu cadastro no CRAS, porque aí você vai estar assegurando a sua renda e eles encaminham a concessionária correta. Se sua fatura de água ou energia vier muito alta, o que fazer? Procure um encanador ou um eletricista de sua confiança. Veja se existe vazamento para dentro da sua casa ou fuga de energia. Caso encontre vazamentos ou fuga de energia, conserte-os
e pega essas contas e vá até a concessionária e tenta negociar porque havia um vazamento e fuga de energia. Agora o que todo mundo quer saber: como se livrar das dívidas e reconstruir a vida financeira? O defensor Rafael Duque dá algumas dicas, vamos conferir. Olá! Como se livrar das dívidas e reconstruir sua saúde financeira? Se você está endividado e isto vem lhe tirando a paz, as dicas a seguir podem lhe ajudar a sair desse cenário. Vamos lá? Primeiro, saiba quais são as receitas e despesas da família. Priorize as despesas essenciais, como aluguel e contas de água e luz. Identifique as despesas não essenciais. Estabeleça um limite de gastos. Tenha uma reserva de emergência para imprevistos. Acompanhe seus gastos e faça ajustes quando necessário. Ao decidir comprar algo, estabeleça prioridades. Identifique suas dívidas. Liste todas elas, incluindo o valor devido e os juros, priorizando o pagamento das dívidas com juros maiores. Negocie suas dívidas e evite novas. Corte gastos supérfluos. Procure uma renda extra. Se ainda assim precisar de mais orientações, busque ajuda. A Defensoria Pública oferece assistência jurídica gratuita para pessoas que não podem pagar por um advogado. Com planejamento, disciplina financeira, ajuda profissional e paciência, é possível sair do sufoco. Lembre-se, você não está isolado. A Defensoria Pública está com você. Estamos chegando ao fim desta edição com um tema problemático e necessário de ser debatido: a desinformação, ou no linguajar mais popular, a famosa fake news. Vamos assistir o que a defensora Graziele Carra Dias fala sobre o assunto. Olá pessoal, sou a Graziele, defensora pública, e vou falar um pouquinho para vocês sobre as fake news. A desinformação é um fenômeno que infelizmente passou a ganhar força na nossa sociedade nos últimos anos. Nós precisamos ter qualidade na informação, porque sem essa qualidade nós não temos os recursos necessários para fazer os julgamentos, para tomar decisões, para conviver de forma respeitosa em sociedade. A disseminação do ódio, do preconceito, do racismo e da homofobia são ligadas principalmente à propagação das fake news. Isso pode sim acabar se tornando um crime. Então, qual o problema de divulgar a fake news? Uma notícia falsa, por mais ingênua que possa parecer, é sempre prejudicial, porque induz ao erro das pessoas, contribui para a desinformação da população, interfere na ação, na tomada de decisões e até mesmo no posicionamento político das pessoas. Pode ter consequências desastrosas na vida, por exemplo, dos adolescentes, principalmente na vida das mulheres, que podem ter sua intimidade devastada por uma notícia falsa, a ponto de serem até levadas a cometer o suicídio. Qual é a solução, então, para a gente frear o avanço dessas fake news, das notícias falsas? É sempre checar a fonte. Vamos ver quem está divulgando, se é verdade, vamos dar um Google. Se tiver a dúvida se o fato é verdadeiro ou não, o correto é não compartilhar. O Defensoria Explica fica por aqui e vocês que nos assistem nos sigam nas redes sociais. Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul. Garantir seu direito é nossa missão.